jovens que está disponível para fazer a obra do Senhor, que está pronto para fazer a obra do Senhor, que você pode contar. Quem era Timóteo? A palavra de Deus vai dizer que Timóteo era um homem que honrava a Deus. O nome dele já significa Timóteo, homem que honra a Deus. Esse era o jovem Timóteo. Filho de quem, pastora? Ele era filho da mulher chamada Eunice. E a Bíblia vai dizer que Eunice e a sua avó Loídes era judia cristã, e as duas ensinaram ele a escritura desde a infância. Agora vem a palavra de Deus: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Ah, pastora, por que às vezes tem tantos que estão ainda? Eles estão, mas eles sabem que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eles sabem aonde é o caminho, eles conhecem. Por quê? Porque você ensinou ele o caminho que ele deve andar. Ele pode até querer sair do caminho, mas passa hoje, passa amanhã, vai voltar para o caminho que é Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Atos, capítulo de número 1, que o pai dele provavelmente era grego, não era judeu, mas era conhecido, esse jovem Timóteo, pelo seu bom testemunho cristão que ele dava, pelo jovem que ele era, pelo testemunho que ele dava. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o mundo nos olha, mas a igreja também nos olha. Os pastores também olham. Quem é você como obreiro? Quem é você como jovem? Quem é você como irmã, como irmão? Você é observado. A palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele observou como aquele jovem era. E a Bíblia vai dizer que na sua segunda viagem missionária, Paulo passa na cidade onde ele morava, que era em Listra, vê o testemunho de Timóteo e convida ele para acompanhar na obra missionária, para estar ali implantando igreja junto com ele, para estar trabalhando lado a lado, pastoreando. Oh, irmãos, quando Paulo olha ele vai pensar, eu vejo Paulo olhando e pensando: esse é o que eu quero para andar comigo, esse é o que eu quero para estar junto comigo, fazendo a obra qual o Senhor me confiou. A partir daí, Timóteo tornou-se o companheiro, lado a lado de Paulo, para estar implantando igreja e cuidando de novos convertidos, a qual o Senhor mandava para as igrejas. Além dele ser pastor, ele ainda cuidava daqueles a qual se convertia a Jesus, se entregava a sua vida ao Senhor. E Paulo agora encontra um homem de fé sincera, humilde, obediente, que amava a igreja, servia com dedicação. Mesmo jovem, recebeu grandes responsabilidades. Talvez você olhe e fale: mas eu sou tão jovem, não tem idade para o Senhor escolher e colocar responsabilidades para você fazer. A palavra de Deus vai nos mostrar homens, mulheres, que o Senhor escolheu jovens para ser a diferença na terra. Eu dei um exemplo na convenção, quando nós pregamos o congresso, de alguns homens, de alguns jovens que o Senhor escolheu, e um deles ainda menino, viu, Ariel? Ainda menino. A Bíblia vai nos dizer de Samuel. Samuel crescia junto com o profeta Eli, e a palavra de Deus vai dizer que uma noite Samuel escuta uma voz chamar ele por 3 vezes. Na terceira vez, Samuel vai dizer para ele: fala, que o teu servo ouve, porque o profeta havia entendido que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. Irmão, não tem idade para Deus te chamar. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão já velho para fazer a obra do Senhor. Deus chama jovem, Deus chama velho, Deus chama mulher, Deus chama homem e Deus chama menino. E quando Deus chama, é porque Ele sabe que pode contar com você. Então não despreza um jovem, irmão, porque os obreiros mais velhos, quando ele olha um jovem sendo usado,
fresca, quando é um rapaz novo, uma moça nova, você já olha e fala: ixi, mas é tão novinho, será que tem capacidade para me atender? Ô irmão, nós temos isso em nós, julgamos, ó irmão, pela aparência, achando que não tem experiência por ser novo, mas quem capacita é Deus, quem usa é Deus, quem faz é Deus, não tem idade. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ou talvez você nunca julgou um advogado por ser novo. Nossa, mas é novinho. Mas se Deus quiser honrar, Deus vai honrar. Então não olha pelo tamanho, pela aparência. Quem era Davi? Um menino diante de um gigante. Todos olhavam para ele e diriam: o quê? Vai morrer, vai ser pisoteado. Coitado desse menino. Mas Davi estava confiando no Deus que havia escolhido e chamado ele, separado ele. O Senhor escolhe menino, o Senhor escolhe velho, o Senhor escolhe jovem. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não importa o que estão olhando e dizendo é muito jovem, é muito menino, mas se Deus te separou, aceita a responsabilidade que Deus te deu e vá, porque Deus é contigo. Agora Paulo escreve aqui em Timóteo 4:12, onde nós lemos: ninguém despreze a tua mocidade. Ele está escrevendo para Timóteo. Pelo contrário, ser exemplo dos fiéis. Não tem idade para Deus usar, irmão, para Deus levantar. Não existe idade. Ele está dizendo quando é comprometido com a palavra, quando dá bom testemunho, quando está disposto a servir. Irmão, é o suficiente para Deus levantar e fazer a diferença na terra. Deus está procurando homens e mulheres que estão disponíveis. Nós canta tão bonito, né? Estou disponível, eis-me aqui, usa-me, levanta a mão e chora, e canta e pula. Aí na hora que o Senhor te chama, tu fala: não posso, não dá tempo, não tem como ser hoje, mais na frente, quando eu tiver um emprego bom, quando eu tiver um carro, quando eu tiver condição, quando eu casar. Deus está te chamando agora, Deus está te escolhendo agora, Deus está dizendo para você que quer você agora. Ele está dizendo: você precisa dizer: eu estou disponível, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor. O Senhor te chama, e às vezes você põe tantas coisas para fazer a obra do Senhor. A Bíblia vai dizer de Pedro e João, quando eles estavam chegando no templo, na Porta Formosa, um homem pede para ele esmola. Ele vai dizer: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Você não precisa de prata e ouro para fazer a obra do Senhor. Você só precisa se posicionar, porque o Senhor quer te usar. Talvez tu está dizendo: quando eu tiver uma vida mais tranquila, quando o meu salário for melhor, quando eu tiver um carro, eu vou. Deus está dizendo para mim e para você: tu só precisa se posicionar para que Ele te use. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham levanta e anda. Eles tinham levanta e anda. Sabe o que é que está faltando nesses últimos dias? O levanta e anda, irmãos. Está faltando aquele que tem fé para profetizar: sai enfermidade, a enfermidade sai. Está faltando aquele que tem fé para profetizar: sai demônio, o demônio sai. Está faltando aquele que tem fé para profetizar: o mar vai se abrir e você passar ele a seco. Está faltando este que tem fé para declarar em nome de Jesus: vai acontecer e acontecer. Antes do culto começar, eu estava conversando com a Miriam. Estava falando para ela: Jesus, ele não orava, irmão, para curar. Você não vai ver na Bíblia Jesus chegando em um doente, colocando as mãos e orando para que ele fosse curado. Não. Você não vai ver Jesus colocando as mãos e orando para que o diabo saísse. Não. Jesus orava antes. Jesus buscava antes, para quando ele estivesse diante da situação, ele só ordenava: seja curado. Senhor, eu quero ver, veja. Ele só ordenava e o milagre acontecia.
nos posicionarmos. Eu sou jovem demais, eu sou velho demais. Sempre vai ter desculpa. Sempre, irmão. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É a maior frase que eu já pude ouvir esse ano, de realmente ser verdade. Porque a gente dá desculpa em tudo. Se tiver frio, eu não vou na igreja porque está frio. Se tiver calor, eu não vou na igreja porque está calor. Se chover, eu não vou na igreja porque choveu. Tudo a gente arruma um negócio para não fazer. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: se posiciona, porque eu te chamei. E o Senhor chamou porque você tem um bom testemunho, porque Ele sabe que você está disposto a servir. Então se posiciona, irmão. A Bíblia vai dizer que Timóteo é um exemplo de maturidade espiritual. Não depende da idade, mas de uma vida de fé, de obediência, de fidelidade com Deus. Agora nós vamos ver um jovem que é exemplo, um jovem que está pronto, um jovem que Paulo vai chamar e ele não vai arrumar desculpa, mas ele vai dizer: eis-me aqui, vamos, eu quero fazer a obra. Tem hora que Deus está falando que vai levantar pastores, e eu só escuto pessoal falando: Deus me livre. Outra hora Deus fala: eu vou levantar obreiros. Eu não quero ser obreiro. Eu vou levantar missionários. Não quero saber de ser missionário. Irmão, então o que você está fazendo aqui? Me responde. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos pregadores e missionários da última hora. A palavra nos deu uma ordem, não foi um pedido. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Para quem que é essa ordem, irmão? Essa ordem é para mim, essa ordem é para você. Essa ordem é para aqueles que estão disponíveis a se levantar e fazer a obra de Deus, sem ser covardes, mas ser prontos a obedecer o chamado a qual o Senhor te chamou. Nós já chegamos à igreja pedindo: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a porta aberta, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E o Senhor está dizendo: mas o que você tem me dado, o que você trouxe para mim, o que você fez por mim esses dias, o que você tem trabalhado na minha obra, irmãos, enquanto nós faz, o Senhor faz para nós. A Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino, e as demais coisas eu te acrescento. Esteja disposto a fazer a obra do Senhor, esteja disposto a aceitar o chamado do Senhor, porque quando tu se disponibilizar, o céu vai disponibilizar em seu favor. Nós não podemos chegar aqui, irmão, sem trazer nada para Ele. Alguma coisa nós temos que trazer. Alguma coisa nós temos que trazer diante do Senhor. E eu não sei o que você trouxe nesta noite, mas eu vim decidida a trazer a minha adoração ao Senhor nesta noite. Eu vim decidida a trazer o meu louvor para Ele nessa noite e dizer aquele louvor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou disponível. Esses dias uma irmã aqui da igreja virou para mim e falou assim: pastor, eu não canto esse hino. Falei: por que não, irmã? Porque eu não canto, pastora. Se eu cantar esse hino, eu vou ter que estar disponível. Então o que você está fazendo aqui, se não for para que o Senhor te use? Se não for para que o Senhor te envie? Se não for para que você faça aquilo que o Senhor te ordenou, que é pregar? Todos vocês são pregadores, irmãos. Jesus não falou assim: olha, só os pastores, presbíteros que vão pregar. Não, Ele falou: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Essa ordem é para nós tudo. É para mim, para você. Quando você chega e alguém fala de Jesus, você está pregando. Quando você chega em alguém, testemunha algo da tua vida, compartilhe, você está pregando. A semente está sendo lançada. O Senhor está dizendo para mim, para você, ide por todo mundo. Pregar, irmão, não é só estar com o microfone na mão, não. Pregar, irmão, é dar testemunho de cristão por onde você passa. É dar testemunho do teu trabalho, com os teus vizinhos, com os teus amigos. Você está pregando. Quando alguém olha em você e fala: olha, eu vejo Deus em você. Quando alguém olha em você e fala: eu vejo Deus na sua vida, isso é pregar.
Quantas pessoas não falam, mas prega em silêncio, porque é fiel, é obediente, é um servo que tem sido notado pela sua diferença que é. Nós não podemos envergonhar o evangelho, porque já tem muita gente envergonhando, já tem muita gente escandalizando. Que eu e você não faça parte disso, mas que eu e você seja como Timóteo, um servo fiel, um servo humilde, obediente, um servo que ama a sua igreja. Sabe o que eu vejo um servo que ama a sua igreja? Um servo que fala bem da sua igreja, um servo que fala bem dos seus pastores, um servo que fala bem das suas lideranças. Isso eu vejo um servo que ama a sua igreja. Parece que eu estou vendo Timóteo falar: não, eu congrego com o pastor Paulo, lá é uma bênção, lá os irmãos são amorosos, lá a glória de Deus desce, lá pode ter 3 irmãos no culto, que a presença de Deus enche a casa. Se você fala mal da sua igreja, quem vai querer ir na sua igreja, irmão? Você já pensou nisso? Se você fala mal dos seus pastores, quem vai querer conhecer os teus pastores? Ninguém. Eu vou fazer o que lá? Mas nós precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos falar bem do que Jesus faz no meio do seu povo. Sabe aonde que o inimigo trabalha, irmão? Quando há divisão. Quando começa a ter panelinha, quando começa a ter divisão, quando começa a ter disse-me-disse, quando começa a ter isso e aquilo, o inimigo ganha força, o inimigo ganha tudo que ele precisa para destruir a igreja do Senhor. Mas quando a igreja está unida, irmão, quando a igreja não senta em rodinha de fofoca, quando a igreja junta para orar, irmão, não tem inferno que pode contra essa igreja, não tem inferno que pode contra essa obra. Eu vejo aqui um jovem, a qual o Senhor levantou e fez a diferença através dele, usando o apóstolo Paulo para colocar ele jovem pastorear. Ele começa a pastorear a igreja, ele começa a cuidar de vidas, ele serve ao Senhor com dedicação, e mesmo ainda jovem, ele tem grandes responsabilidades. Eu quero dizer para esses jovens aqui da igreja: pegue e ame o que o Senhor deu para vocês, valorize o carinho da Miriam e do Fabrício por estar aqui 2 vezes por semana ensaiando com vocês. Eu fico olhando eles lá: irmãos, cadê vocês? Jovens, tem ensaio, jovens, vem para a igreja, jovens, eu estou aqui. Não perde essa oportunidade. Venha adorar o Senhor, venha cada dia dedicar mais à obra do Senhor, porque o Senhor te chamou ainda jovem. Ariel, eu vejo você pregando a palavra do Senhor com uma autoridade tão grande, que você nem imagina. Mas eu vejo também o inimigo preparando pratos para te tirar da presença do Senhor. Eu vejo o inimigo preparando coisas para que os teus olhos brilhem lá fora e pare de brilhar aqui dentro. Você é criança, mas você entende o que eu estou te falando. Não olha para o mundo, Ariel, porque Deus te escolheu menino como Samuel, para te fazer um grande homem nesta terra, a qual levará a palavra de Deus a muitas nações. Se posicione, ore, junta com os teus líderes e faz a obra do Senhor com excelência e dedicação, porque ainda jovem, o Senhor vai te levantar de uma forma diferente. Se prepare para você ver o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Essa é a palavra que o Senhor colocou para trazer para a igreja nessa noite. A vida de Timóteo, irmão, ela mostra que Deus não espera que alguém seja idoso para usar. Deus pode levantar, seja qual for a idade, para usar. Quando Deus quer, ninguém impede. Então, se Deus te chamou para te usar, a única coisa que o Senhor está esperando de mim, de você, é estar disponível para ser usado. E a partir do momento em que você vai estar disponível,
Aí o negócio é com Ele. Aí Ele te enche, aí Ele te usa, aí Ele te leva onde Ele quer, aí Ele faz de você o que Ele quer, mas esteja disponível. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, eu queria fazer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Não era todos os lugares que eu queria uma agenda, porque quando você ganha um convite, é uma agenda em uma igrejona grande, em uma igrejona importante, até o vestido é diferente, até o jeito de você andar é diferente. Aí Deus fazia as agendas na igreja humilde, pequena, que era simples, e aí quando você olhava, você já não queria aquela agenda. E às vezes eu pensava que Deus ia me levar só em lugares bons, mas o Senhor falou para mim: filha, assim como você vai pregar e cantar para mais de 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, você também vai cantar para 5 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, e com a mesma intensidade, fale do meu nome, louve o meu nome, pregue a minha palavra. Irmãos, nós precisamos parar de orar aparência. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. O Senhor dá valor a uma alma. Por uma alma o Senhor para esse culto. Por uma alma o Senhor prega o que você não quer, mas que vai falar com aquele que Ele quer. Talvez você venha para um culto como esse e fala: eu não gostei da mensagem, mas talvez a mensagem não foi para você, a mensagem foi para o irmão que está do seu lado, que estava precisando de ouvir aquela palavra. Então deixa eu te dizer uma coisa: dedique-se à obra do Senhor, faça com excelência, e aonde Deus te mandar, vai, aonde Deus te enviar, vai. Se for para 1 pessoa, vai, se for para 10, vai, se for para 100 pessoas, vai, mas vai com a mesma dedicação, vai com o mesmo amor, vai da mesma forma que você vai em qualquer outro lugar que o Senhor te colocar. Não faça diferença, porque o Senhor te escolheu, e Ele está dizendo para mim e para você: não faça diferença. Jesus, Ele não fazia acepção de pessoas. Ele parava para o príncipe Jairo, mas Ele também parava para a mulher do fluxo, que nem nome tinha na Bíblia. Jesus, Ele para tanto por rico quanto por pobre, tanto por importante quanto para aquele que nem nome tem. Então eu e você não podemos fazer diferença e nem acepção de pessoas. Aonde Deus te mandar, vai, e o que Deus te mandar falar, fala, mas fala debaixo da autoridade dEle, porque Ele vai te usar na terra, e não importa a idade que você tem, não importa a idade que você tem, o Senhor vai te usar. Que Deus venha abençoar, que o Senhor venha usar cada um dos irmãos que está aqui, cada jovem que está aqui. Quando nós tiramos os jovens da salinha, eles ainda não são jovens, irmãos, eles têm 10 anos, aí a gente tira eles de lá, e eles vêm para cá. Eu falo que a Miriam e o Fabrício cuidam de adolescentes e aqueles que estão entrando para ser jovens, porque eles ainda não são jovens, são crianças. Mas por que isso? Porque eu não quero que o mundo lá fora abraça eles, eu quero que a igreja abraça eles, eu quero que nós abraça eles. Cada vez que eu vejo eles dançando, apresentando, cantando, na portaria, anotando o nome, trazendo água, eu vejo um futuro pastor, eu vejo um futuro pregador, eu vejo um homem ou mulher de Deus. É isso que eu vejo. Sabe por quê, meninos? Porque um dia eu fui criança como vocês. Um dia eu sentava lá embaixo e só cantava os hinos da harpa e orava para ganhar uma oportunidade para cantar um hino. Porque na igreja que eu congregava era sede e era muita gente, a igreja era muito lotada. Você não cantava todos os cultos. E eu era criança e eu sempre amei cantar a minha vida inteira. E eu ficava mandando bilhete: eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. Eu acho que tinha culto que tinha uns 10 bilhetes com o meu nome: eu quero cantar. Mas eu amava fazer isso, eu amava adorar o nome do Senhor. Mas eu nunca imaginava que aquela menina que queria tanto cantar, que aquela menina que queria tanto participar da evangelização depois da escola dominical, seria a pastora dessa igreja hoje. Seria a mulher que Deus levantava para pastorear
pastorear a família hoje. O Senhor me separou desde menina para fazer a obra dele. Então, quando você olhar para uma criança aqui em cima cantando, para um jovem aqui em cima cantando, pensa, amanhã ele pode ser o nosso pastor. Amanhã nós podemos ser pastoreados por qualquer um desses jovens. E nós estando aí sentados e dizendo: ei, eu vi eles crescerem e hoje eles são os nossos pastores. Não esqueça disso, porque amanhã você pode ser pastoreado pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu sobrinho ou pelo jovem que você viu crescer, porque o Senhor separou e chamou ele para a obra. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Dê uma semana de vitória a toda a igreja e venha abençoar, para que nós venhamos cada dia mais dizer aquele louvor: estou disponível, pode usar, deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe.